Queridos, muito bom dia, bem-vindos, tudo bem? Estamos terminando a semana praticamente, né? E quantas coisas já vivemos, um pouco aqui, um pouco ali, como diz o texto de Isaías 28. Assim vamos agregando valor à nossa vida. É sobre isso que vem falando a Betty Perry. Ela vem lembrando a gente de uma época em que as pessoas faziam colchas de retalho ali com agulha, né? Ela via as avós dela fazendo isso. Elas cortavam, estavam lá sentadas, né? Tinha um dedal, agulha, linha, costura, tesoura, aliás, e elas iam costurando aqueles pedacinhos de tecido um no outro e depois elas colocavam um forro de algodão embaixo para aquela coxa ficar um pouco mais quentinha e mais acabada, e assim ficava mais bonita. Quando elas terminavam uma colcha, já tinha ali uma obra maravilhosa feita que era singular. Afinal de contas, nenhuma colcha de retalhos é igual a outra, não é? Tem uma história diferente para contar. Enfim, uma vez quando a Betty estava doente, ela ligou a televisão num programa de costuras de colchas. E ela ficou admirada com a arte em si, sabe? E vendo as pessoas fazendo tudo isso agora com a máquina de costura. Aí ela decidiu, gente, mas eu posso fazer isso. Aí ela começou determinada. Ela visitou várias lojas de tecidos, comprou tudo o que precisava. Aí chegou o dia dela começar a fazer o projeto. Cortou vários tecidos em pequenos pedaços, começou a costurar um no outro, da mesma maneira como ela tinha visto lá na TV. E logo, gente, ela tinha uma colcha de um tamanho enorme, sabe? Para cobrir aquelas camas king, bem grandonas. Então, dessa maneira. Aí ela aprendeu a adicionar forro, bordas, acabamentos e passou a produzir peças lindíssimas e dava de presente para as pessoas. Bom, gente, quando a gente pensa em colcha de retalhos, a gente consegue fazer um paralelo isso em relação à nossa vida. Nossa vida é uma grande colcha de retalhos, né? As coisas não acontecem assim de repente, não. Nós somos partes, nossa vida é como se fosse formada por partes. E isso, algumas partes da nossa vida, elas já foram assim, formadas antes da nossa concepção. Nossa vida foi elaborada, planejada, regra sobre regra. Veja, nós temos a questão da hereditariedade, a cultura, a educação, tudo isso foi encaixado no molde que Deus fez, que Deus nos formou, não é mesmo? E a gente está sempre ali aprendendo um pouco aqui, um pouco ali. É como se fosse cada coisa que a gente aprende, cada dia que a gente vive, cada relacionamento que a gente tem, é um retalho que a gente vai colocando nessa colcha da nossa vida. E isso faz a gente ser mais belo, diferente, né? Mas ao mesmo tempo feito sobre o mesmo design divino. Até os nossos talentos, nossas habilidades são retalhos que são aqui incorporados e que tornam tudo isso mais bonito. E se a gente usa esses talentos, eles vão agregar a nossa vida. Se a gente não usa, puxa vida, vai faltar um brilho a mais nessa colcha que a gente está aí fazendo, não é mesmo? E é certo que quando a gente deixa de usar, a gente perde. Interessante que quando você está numa reunião, o que foi que aconteceu com a Betty, ela observou, uma pessoa dava uma ideia aqui, outra ali, e sabe, é como se fosse assim, cada ideia é um retalho, né? E aquelas ideias todas unificadas formaram um programa tão lindo que saiu perfeito. Imagine se a gente deixa de lado a opinião das pessoas, se a gente não valoriza o que os outros falam, pensam, a gente também perde para a nossa vida. A gente precisa sempre buscar aprender coisas novas, porque quando a gente para de aprender, a gente cessa de viver. Vamos orar? Ó Deus, obrigada pela colcha da nossa vida, que o Senhor possa torná-la cada dia mais bela, especial e única por Jesus. Amém. Ótimo dia, até amanhã. Tchau.